falou e nem meditou o que ele estava falando, mas isso é tremendo, né? O que ele falou ali. Porque ele falou sobre aquele homem que estava pedindo a Jesus que desse ele fé. Quem é esse homem? Esse homem, ele tinha um filho levantado. Ora caía na água e ora caía no fogo. Então, irmão, você falou esse versículo aqui. E eu querendo falar lá de João, mas o Senhor me trouxe para ler esse aqui. Então, vamos ler capítulo de número 9. E nós vamos estar lendo aqui capítulo 9, versículo 14, né? Quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor, que os... Lê para mim, Anjo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando lhe viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Até que lhe respondeu, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Amém. Eu vou parar aqui um pouquinho. É isso aí que o meu irmão estava falando, né? Então ele estava pedindo a Jesus, ajude ele na falta de fé, mas ele falou: eu creio. Irmão, eu quero falar com vocês o seguinte: quando a gente, às vezes é impossível, é uma coisa impossível, mas se nós abrir o coração e a gente crê, naquele momento que você crê, isso é espiritualmente, irmão, vai cair, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a resposta vai ser explodida. Então, o irmão, na oração dele, ele falou: ajuda-me na falta de fé. E aqui nesse versículo aqui, ele estava pedindo ao Senhor, porque realmente ele já foi decepcionado. Como decepcionado? Jesus ainda não estava com eles. Jesus estava descendo o monte, mas ele levou para os discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar ele. Não conseguiu. E naquele momento, depois, Deus até ajuda, Jesus até ajuda os discípulos na falta de fé, porque os discípulos estavam cansados de ver Jesus fazer milagre, então o homem já foi, primeiro, tinha um filho que há muito tempo vinha cair fogo na água, o menino, você já pensou, irmão? Eu creio que aquele menino, quando cair no fogo, levava uns dias para ser curado das queimaduras. E na água tinha que estar alguém perto, porque senão Satanás afogava o menino. E aquele pai não tinha sossego, com certeza ele não tinha nem jeito de trabalhar. Espírito Santo de Deus, fala por mim, Pai, poucos minutos para a gente ir para casa. Pai, que o Senhor venha trazer, meu Pai, porque a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus e tentamos, Senhor, andar na palavra, mais fé vai vir no nosso coração. Porque a tua palavra está escrito que a nossa fé vence o mundo. Por que a nossa fé? Porque o Senhor vai entrar conosco. E nessa fé, Pai, nós entramos na quarta dimensão, entra em espírito com o Pai. E mesmo aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Como era no caso deste pai. Era impossível para este pai, porque ele via o filho, que Satanás jogava o filho no fogo e muitas vezes na água. E agora ele fala com Jesus dessa fé. Nesse versículo de novo para nós aí, põe no quadro aqui. Imediatamente o pai do menino, muitas
lançado no fogo e na água para matar, vírgula, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Põe o outro versículo. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. Jesus estava vendo, né, aquele homem, que já tinha deparado com os discípulos não conseguiu. Aquele homem todo dia via seu filho lançando água no fogo. Então Jesus viu que aquele homem tinha dificuldade para crer. Então o próprio Jesus falou com ele: tudo é possível que crê. E ele está falando para mim e para você hoje. Não, nós colocamos muita dúvida, nós deixamos entrar dúvida, o que ele fala, né? Ele fala assim, que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, não vai receber do Senhor nada. Mas nós temos que mergulhar e crer com toda a força da nossa alma. E o próprio Jesus viu que ele já tinha deparado com os discípulos. Jesus repreendeu os discípulos, homens de pouca fé, que vocês não conseguiram. O que Jesus queria falar? Este pai já anda descrente, já não crê em nada, porque ele só vê o filho cair no fogo e na água. E não tem solução. E agora vocês não conseguiram. E aí Jesus, o próprio Jesus responde: tudo é possível que crê. Jesus estava falando com você: crê, meu filho, porque se você crê, aí o que ele fala para Jesus, né? Olha aqui. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, chorou, né, irmão? O choro dele foi para o mundo espiritual, foi para a quarta dimensão, desligou do mundo, quer dizer, naquele choro dele, ele falou assim: eu creio, ele está falando, se tudo é possível crer, eu vou crer, eu vou entrar nessa missão aí, eu vou crer, porque eu preciso crer, né? Então o que ele fala? Com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vocês viram aí? Ele não estava com fé. E por isso que Jesus fala aí: tudo é possível que crê. Mas eu vim com você aqui, porque no final deste capítulo, né, ele ainda tentou ajudar os discípulos. E naquela época, Satanás aprontava mesmo, né? E as pessoas às vezes não tinham totalmente autoridade, nem os discípulos direito, porque precisava que Jesus fosse para que o Consolador viesse. Entendeu? Então, olha aqui, ele pediu na pouca falta de fé. E eu já pulo com vocês, porque o relógio ali não é convertido, eu olhei para ele agora. E agora, o que Jesus fala no versículo 29? Essa cárcera, por isso que eu vim aqui, para abrir o olho nos nossos olhos espirituais e nossos corações. Essa cárcera só sai com jejum e oração. Está vendo ali, ó? Respondeu, esta cárcera não pode sair, senão por meio de quê? Que era uma legião que estava com o menino. Então só Jesus fez. Mas eu paro aqui, viu, Luciano? Eu sei que você está me gravando aí, tomara que os irmãos lá depois entendem.